No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a resolução do CONAMA de número 237. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre uma resolução muito importante, tanto para quem estuda para concursos da área do meio ambiente, quanto para quem estuda para concursos de arquitetura. Eu estou falando da resolução CONAMA de número 237. Essa resolução é uma resolução que já tem quase 30 anos aí, mas só agora, assim, nos últimos 5 anos, ela realmente vem sendo cobrada com mais afinco nas provas de concursos de arquitetura. Nas provas de concursos de meio ambiente, ela já vinha sendo cobrada há muito tempo, mas os concursos de arquitetura, ela vem aparecendo com cada vez mais frequência. E do que trata essa resolução, né? Essa resolução ela trata sobre os procedimentos e critérios para a realização de licenciamento ambiental. Então, basicamente, ela vai falar sobre quais são os critérios, os tipos de licença, como cada licença é concedida e principalmente quais são os prazos dessas licenças, tá? Então, vamos começar pelos termos e definições. Essa resolução traz alguns termos e definições muito cobrados em prova. E quando eu falo de termos e definições, todo concurseiro que se preste sabe que as bancas amam cobrar termos e definições por um motivo muito simples. Eles são facilmente trocados na hora da prova, que você está nervoso e acaba marcando a questão errada mesmo sabendo a resposta. Ó, aqui ela não traz tantos termos e definições, mas tem dois que eu quero enfatizar aqui que é muito importante que você estude em conjunto, que é a diferença entre licenciamento ambiental e licença ambiental. São dois termos que eu tenho certeza que a banca vai tentar confundir na hora da prova e você precisa estar ligado. Então vamos lá, licenciamento ambiental. Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Então, aqui, o que eu preciso que você grave é que o licenciamento ambiental é um procedimento, tá? E já vamos ver qual que é a definição de licença ambiental para a gente conseguir comparar qual é a diferença de um para o outro. Ó, licença ambiental, ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor. Então, basicamente, a diferença é o seguinte: enquanto o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo, a licença ambiental é o ato administrativo. Vou dar um exemplo para vocês conseguirem entender melhor a diferença de procedimento e ato. Ó, eleições. O processo eleitoral, né, desde a fase lá da escolha dos candidatos, depois do dia da votação, depois a apuração dos votos, a contabilização desses votos e tudo mais, isso tudo é o procedimento administrativo. Já o ato de votar, de você ir lá no dia da eleição e votar na sua cabine eleitoral, isso é o ato administrativo. Entende a diferença? É a mesma coisa, vale então para o procedimento administrativo, que é licenciamento ambiental, e o ato administrativo, que seria a licença ambiental. Mais uma informação muito importante sobre licença ambiental. Ó. A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente. Ó, aqui eu preciso que você anote que é prévio estudo de impacto ambiental ou relatório, né? Que é o EIA-RIMA, porque as bancas vão tentar colocar EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. Então você precisa diferenciar que aqui, especificamente para licença ambiental, precisa então ter um EIA, Estudo de Impacto Ambiental, com o respectivo relatório de impacto ambiental, tá ok? E já que estamos falando de licenciamento ambiental, a quem compete então esse licenciamento ambiental? Vamos lá. Compete ao IBAMA, órgão executor do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o licenciamento ambiental a que se refere o artigo 10 da Lei 6938, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber. E aqui temos algumas informações muito cobradas em prova. Ó. Localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. Localizadas ou desenvolvidas em 2 ou mais estados. Atividades cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de um ou mais estados. Atividades destinadas a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar
e dispor sobre material radioativo. Grave essa palavra, material radioativo, tá? E bases ou empreendimentos militares quando couber. Então, gente, isso é muito importante, saber que é o IBAMA, o órgão executor aí responsável pelo licenciamento ambiental a nível nacional e regional. Isso é bastante cobrado em prova. Também é muito importante saber diferenciar as situações que nós acabamos de ver, né, que são quando o IBAMA é responsável pelo licenciamento ambiental em quais das atividades, e também as atividades em que é de competência do órgão ambiental estadual. O licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidade de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal. Então aqui eu quero que você grave da seguinte forma, ó. O IBAMA vai ser responsável por esse licenciamento ambiental quando nós tivermos atividades envolvendo mais de um país ou país limítrofe. Aqui nós estamos falando que o órgão estadual será responsável quando a atividade for localizada ou desenvolvida em mais de um município. Ou em unidade de conservação de domínio estadual. Outro exemplo, localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente, cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios. Então, falou de um ou mais municípios, é de competência estadual. E aqui é muito lógico, gente. Quando a gente está falando de 2 ou mais municípios, é porque é o seguinte: se você tem uma situação envolvendo 2 ou mais municípios, não poderia ser nenhum desses 3 municípios, ele é responsável por determinar as condições, as regras do licenciamento ambiental, porque senão a gente poderia correr o risco de ter uma preferência por um desses municípios. Por isso é de competência estadual. Agora, antes de entrar no assunto mais importante dessa resolução 237 do CONAMA, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube e fazendo com que ele entregue para cada vez mais concurseiros. Então, deixe seu like para mim. E agora a gente vai para a parte mais importante e mais cobrada da resolução 237 do CONAMA, que são os tipos de licença. Isso daqui é muito cobrado, são 3 tipos, já vou adiantar. Essa é a parte mais importante dessa norma, é o que é mais cobrado. Você não pode deixar de ir para sua prova sem saber quais são essas licenças, quantos tipos de licença existem. Eu já vou adiantar que são 3, tá? Então vamos lá. Primeira licença, a licença prévia, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Então, sobre a licença prévia, você precisa saber que ela é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, tá? Outro tipo de licença, a licença de instalação. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constitui motivo determinante. Então, a licença de instalação autoriza a instalação do empreendimento. É muito simples de você conseguir associar. E o terceiro tipo é o tipo de licença de operação. Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Então, a licença de operação autoriza a operação. É muito intuitivo. Licença prévia é um estudo preliminar, tá? Ela é concedida preliminarmente. Depois nós temos a licença de instalação, que autoriza a instalação do empreendimento. E por último, a licença de operação, que basicamente vai autorizar o funcionamento, né, desse empreendimento. Isso é bastante cobrado em prova. É o item mais cobrado dessa resolução, não tem como você não saber, tá? Desculpa interromper o seu vídeo, eu só tô passando aqui para te deixar um convite. Se você está estudando para concurso de arquitetura, eu quero te convidar para conhecer o ArquiQuestões, uma plataforma integrada que tem tantos materiais de concursos de arquitetura como um site de resolução de questões com banco de dados, que até o momento tem mais de 600 provas de concursos de arquitetura cadastradas. Então, se você está se preparando para concurso de arquitetura, acesse o site do arquiquestões.com.br e conheça essa plataforma que vai acelerar a sua aprovação em concursos de arquitetura. E também não tem como você deixar de saber para sua prova quais são os prazos para essas licenças
licenças. Se os tipos de licenças são o assunto mais cobrado em prova, prazos é o segundo, tá? Não tem como não saber também. E quais são esses prazos? O prazo de validade da licença prévia, que é aquela preliminar, lembre-se disso, ela não pode ser superior a 5 anos. Já o prazo de validade da licença de instalação, que autoriza a instalação do empreendimento, ela não pode ser superior a 6 anos. E por último, o prazo de licença de operação, que autoriza o funcionamento do empreendimento, ela será concedida no mínimo de 4 anos e no máximo de 10 anos. Então, 5 anos para a licença prévia, 6 anos para a licença de instalação e de 4 a 10 anos para a licença de operação. Isso você precisa tatuar na sua mente porque é muito importante. Mais uma informação cobrada. No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar obrigatoriamente, grave essa palavra, não é preferencialmente, a certidão da Prefeitura Municipal. Além disso, o empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e complementações formuladas pelo órgão ambiental competente dentro do prazo máximo de 4 meses a contar do recebimento da respectiva notificação. Nem preciso falar que as bancas adoram prazos, né? Então esse prazo aí de 4 meses é importante você grifar para conseguir revisar na hora da prova. Seguinte, o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença. Quais são as licenças? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, desde que observado o prazo máximo de 6 meses a contar do ato de protocolar o requerimento até o seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA, RIMA ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 meses. Então é o seguinte, essas 3 licenças, o prazo para analisar as licenças, viu? Olha, veja bem, para você não se confundir, não é o prazo da licença em si, não. Esse daqui vai ser o seguinte, o órgão lá que vai exercer a atividade, ele vai entrar então com um pedido da licença prévia, ou da licença de instalação, ou da licença de operação, tanto faz. O órgão que for analisar se concede ou não cada uma dessas licenças poderá estabelecer prazos diferenciados para a licença prévia, para a licença de instalação e para a licença de operação. No entanto, ele não poderá ultrapassar o prazo de 6 meses para analisar se concede ou não, se defere ou indefere essas 3 licenças, né? Dependendo de qual for elas. Mas como toda regra tem a sua exceção, em casos em que houver EIA-RIMA, né, estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto de meio ambiente, ou audiência pública, então quando o prazo será de até 12 meses. Então dobra o prazo por órgão deferir ou indeferir essa licença. Outra informação muito cobrada, os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência. E as licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente. Então o órgão tanto pode solicitar primeiro a licença prévia, depois de um tempo a licença de instalação e depois mais para frente a licença de operação, ou ele já pode pedindo uma atrás da outra, né? Licença prévia, licença de instalação e a licença de operação. E uma última informação muito cobrada em prova sobre essas licenças é o seguinte, a renovação da licença de operação de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade. Então, tem lá a licença de operação, né? O empreendimento já está em funcionamento. Se você precisa renovar essa licença, lembra qual que é o prazo de validade da licença? De 4 até no máximo 10 anos. Então, está chegando perto dos 10 anos, o órgão precisa pedir a renovação dessa licença de operação. Em que prazo que ele deve fazer isso? Essa solicitação? Em até 120 dias antes de expirar o prazo da validade da licença. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.